Então, gente, olá, mais uma vez dando continuidade à nossa série de vídeos com base no nosso livro Projeto Recomeçar, nas páginas 190 e 191. Hoje nós iremos com o tema Surgimento da Filosofia. A filosofia surgiu na Grécia no século VI a.C., no momento em que uma das mais brilhantes civilizações da história passava por um florescimento político, econômico e social. Os historiadores dizem que a filosofia surgiu no final do século VII e início do século VI a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor, na cidade de Mileto, e que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Por volta de 600 a.C., a Grécia era governada por Solon, que assumiu a magistratura num período de caos e fragmentação da sociedade grega. Nesse período, a Grécia estava dividida em dezenas de cidades-estados, administradas de forma independente, unidas apenas pela cultura religiosa. Em Atenas, a principal cidade-estado grega, predominava o poder da aristocracia, que sempre governava em prol de seus interesses. A grande camada popular vivia em condições miseráveis, muitas vezes na condição de escravo, por endividamento, e não tinha acesso ao poder político. Solon deu os primeiros passos em direção à chamada democracia. Algumas medidas importantes: a revisão do antigo Código Civil, ampliação do voto para todos os cidadãos, como eram chamados os filhos de pais, mães gregos do sexo masculino, com idade acima de 21 anos, e desenvolvimento do comércio de produtos agrícolas, como azeite e vinho. A renovação política e social estimulou o comércio e as artes. O uso da moeda, as navegações, o surgimento do calendário e a retomada do sistema de escrita alfabética foram alguns fatores que contribuíram para o chamado milagre grego. O milagre grego é o momento em que alguns gregos, admirados e espantados com a realidade que os cercavam, passaram a questioná-la e a buscar respostas racionais, em vez de aceitar tudo como natural, como prediziam os mitos. Foi quando o ser humano descobriu que a verdade do mundo e dos humanos podia ser compreendida por processos racionais, sistemáticos e conhecida por todos, uma vez que todos os seres humanos possuem as operações mentais de raciocínio. A verdade já não estava mais no campo do mistério, aguardando ser revelada por deuses, mas era acessível a qualquer um que tomasse a atitude filosófica perante o mundo. Os primeiros filósofos e a origem da filosofia. Os primeiros filósofos de que se tem notícia são os chamados pré-socráticos, cujo objeto de estudo é a explicação da origem, arché, e da natureza, psis, no mundo e de todas as coisas, rompendo com a explicação mítica e oferecendo um estudo sistemático e racional sobre cosmologia, as transformações da natureza, dentre outros. Então, vamos acompanhar um pouco sobre os filósofos pré-socráticos, que são Pitágoras,
Tales de Mileto, Heráclito, Anaximandro, Anaximenes e Parmênides. Tales de Mileto. Tales de Mileto considerava a água como o princípio de todo o universo. Ele teria chegado a essa conclusão pela observação de que sem ela as coisas ressecam e morrem. Foi o primeiro matemático grego, nascido por volta do ano 640 e falecido em 550 a.C., em Mileto, cidade da Ásia Menor. É considerado o primeiro filósofo da história, constando na lista dos 7 homens sábios da Grécia. Anaximandro. Discípulo de Tales, Anaximandro era geógrafo, matemático, astrônomo e político. Afirmou que a origem de todas as coisas é o infinito, apeiron, que deu a gênese do universo a partir do caos. Anaximandro pensou que deveria haver alguma substância diferente, ilimitada, e que dela nascessem o céu e todos os mundos nele contidos. Foi assim que o filósofo chegou à conclusão de que a Arché é algo que transcende os limites do observável, ou seja, que não se situa em uma realidade ao alcance dos sentidos, como a água. Por isso, denominou-a apeiron, termo grego que significa o indeterminado, o infinito no tempo. Anaxímenes de Mileto. O terceiro milésio aparece provavelmente nas 2 primeiras décadas do século VI a.C. Natural de Mileto, Anaxímenes não terá transitado para o século seguinte. Anaxímenes também escreveu um livro em prosa acerca da natureza, num estilo simples e conciso, segundo o testemunho que chegou até nós. O tema principal para este pensador é o mesmo dos seus antecessores, Apícis. Para Anaxímenes, a substância primordial é a bruma ou ar. Atribui a origem do universo ao ar, capaz de transformar elementos primordiais nos 4 elementos, que se transformam na multiplicidade de coisas existentes. Para ele, a Terra era como uma folha que ficava flutuando no ar. E aí você vê os 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Para ele, o princípio que regula e ordena a vida é o ar, tudo é feito de ar. Pitágoras. Para Pitágoras, a origem e fundamento de tudo são os números, que são o elo entre forma, ser e substância. Heráclito de Éfeso. Para Heráclito, não se entra no mesmo rio 2 vezes. Heráclito, que viveu em torno de 500 anos antes de Cristo, afirmava que tudo estava em fluxo, mas acreditava também numa justiça cósmica que mantinha o equilíbrio do mundo. Era uma ideia complexa. O que escolheu como elemento primórdio que todo mundo estava buscando? Fogo. Havia um fogo central que nunca esmorecia. Heráclito era herdeiro do trono de Éfeso. Ele cedeu sua coroa para seu irmão, Parmênides de Eleia. Ao contrário de Heráclito, Parmênides afirmou que só existe o ser, imutável, eterno, único, em oposição ao não ser. Por isso, nada muda, permitindo assim que seja possível conhecer as coisas. Se tudo mudasse,
o tempo todo, não seria possível conhecer. Em suas palavras, Parmênides dizia: o ser é e o não ser não é. O ser é. A primeira oração expressa a ideia de que o ser, ou aquilo que é eternamente, pois o ser constitui para ele a substância permanente das coisas. Portanto, o ser é de maneira imutável e imóvel e é o único que existe. O ser é a axé de Parmênides, não identificada com nenhum elemento natural, sensível, mas ao mesmo tempo equivalente a toda corporeidade com tudo que existe. Então, gente, aí concluímos com esse capítulo que fala sobre o surgimento da filosofia. No próximo vídeo, nós daremos continuidade à nossa aula.